Questão 73. Analise a tabela que apresenta valores de entalpia padrão de combustão completa de 3 substâncias diferentes. Muito bem. A gente tem ácido acético, carbono e hidrogênio. A partir desses valores de entalpia de combustão, que ele está dando aqui, é possível calcular a entalpia de formação do ácido acético, que é em kJ por mol igual a... Pois muito bem. Então vamos lá, pessoal. O que ele está dando nessa tabela? Valores de entalpia de combustão. Tá? Ou seja, quando a gente faz a combustão desses compostos, então, imagina aqui que eu tenho o composto, vou representar com X, né? Mas pode ser o ácido acético, o carbono, o hidrogênio. Se eu fizer a combustão, o que eu preciso para fazer uma combustão? Preciso reagir com oxigênio, certo? E aí, o que eu vou obter como produto? Ele está dando aqui, né? No caso do ácido acético, CO2 e água. No caso do carbono, só CO2. No caso do hidrogênio, só H2O. Tudo bem. Então, vou colocar aqui nos produtos, aí depende do que você está queimando. E ele está dando o ΔH dessa reação, tá certo? De cada uma dessas 3 reações aqui, ele está dando ΔH. Como uma reação de combustão, é o ΔH de combustão, tá? E aí, ele está querendo saber qual é o ΔH da reação de formação do ácido acético. O que é uma reação de formação? Sempre que a gente tem uma substância composta, como é o ácido acético, né, formada por mais de um elemento, a reação de formação é a reação que tem que ocorrer entre a substância simples mais comum ou no estado padrão de cada um dos elementos, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio tem que reagir para formar esse composto. Então eu vou escrever a reação de formação desse cara. Não tem carbono nele? Então eu preciso de carbono. No caso, o carbono grafite, né? Que é justamente o que ele está dando aqui. Esse carbono grafite tem que reagir agora com hidrogênio. Qual que é a substância simples do hidrogênio? É o gás hidrogênio H2, né? E também a gente precisa da substância simples de oxigênio. Qual é a substância simples de oxigênio? É o O2, que a gente conhece, que a gente respira, né? E isso tudo, quando reagir, vai formar o ácido acético. C2H4O2. E é esse ΔH, o ΔH dessa reação que eu preciso descobrir, tá certo? Bom, para isso a gente precisa balancear para começo de conversa. A gente tem 2 carbonos aqui, então a gente precisa de 2 carbonos aqui. A gente tem 4 hidrogênios aqui, 2 aqui, porque 2 vezes 2 vai dar 4, né? E aqui tem 2 oxigênios, só uma molécula de O2 já fornece o que a gente precisa. Muito bem. Balanceada, o que a gente vai fazer? Ele deu para a gente várias reações de combustão com as respectivas entalpias. Então, aqui a gente tem 3 reações, né? Que tipo de exercício de termoquímica é quando a gente tem uma reação que a gente quer o ΔH e são fornecidas para a gente outras 3 reações que têm as substâncias para formar essa reação, mas não dá o ΔH dela? Que tipo de exercício é esse? É um clássico exercício de lei de Hess, né? Então a gente tem que pegar essas reações de combustão e manipular elas de forma que quando a gente puder somar, a gente vai obter exatamente essa reação, né? Então, vamos ver. E por que isso? Porque quando eu conseguir ajustar essas reações para dar essa, eu também vou estar ajustando os ΔHs. E aí eu somo os ΔHs e a soma desses ΔHs vai dar exatamente o ΔH dessa reação. Tá certo? Mas eu não posso somar direto esses ΔHs aqui, porque eu não sei se eu vou inverter, se eu vou multiplicar algumas dessas reações. E qualquer mudança que a gente faça com essas reações, tem que fazer com o ΔH também. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Primeiro eu preciso de 2 carbonos no reagente. Quem aqui me fornece carbono? Essa, não é? Essa reação aqui vai ser carbono mais oxigênio dando CO2, certo? Essa reação tem carbono no reagente, mas só um. Então eu vou pegar essa e vou multiplicar por 2.
Então eu vou ter 2 carbonos reagindo com 2 O2, formando 2 CO2, tá? Eu vou pegar essa reação desse jeitinho e vou pôr aqui embaixo, ó. 2 carbonos mais 2 O2 vai me dar 2 CO2. E o ΔH, como eu multipliquei a reação toda por 2, esse ΔH também tem que multiplicar por 2, né? Então a gente tem aí, ó, 2 vezes 394 é 788. O ΔH aqui é menos 788 kJ por mol, tá? Não vou pôr a unidade por uma questão de espaço aqui. Então, aqui esse carbono já está resolvido. Vou para o próximo problema. Eu preciso de 2 hidrogênios no reagente. Quem vai me dar isso aqui, ó? É essa reação, né? Que é hidrogênio mais O2, uma reação de combustão, né? Dando H2O. Só que eu preciso de 2, então eu também vou multiplicar essa reação por 2. Então, como é que ela vai ficar, ó? 2H2 mais 1O2, já estou fazendo o balanceamento aqui, tá? Dando 2H2O, tá bom? Por que ficou 1O2 aqui, Ulisses? Você não multiplicou por 2? Sim, mas se eu multiplicar essa reação do jeito que ela está aqui, ela fica 1, meio e 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, 1. 2 vezes 1, 2. Tá certo? E o ΔH também vai ter que ser multiplicado por 2. Então, 286 vezes 2 vai dar 572 kJ por mol. Muito bem. Aqui foi resolvido também. Aí a gente vai para o O2. Mas o O2 é um problema, né? Porque o O2 ele está em todas as reações. Então a gente fica meio... começa a ficar difícil o raciocínio, aí eu sempre aconselho os alunos que lei de Hess começou a ficar difícil porque você está tentando resolver um dos reagentes, pula, tá? Vai para o próximo, vai resolver o próximo que as coisas se ajeitam. Então, por exemplo, eu preciso de um ácido acético no produto. E o que a gente tem aqui na primeira, a única reação que a gente ainda não usou é um ácido acético no reagente. Então, essa reação eu vou inverter. Então, ao invés de considerar ela nesse sentido, eu vou inverter a reação. Então, eu vou pôr aqui ela invertida, ó. A gente tem CO2, a gente tem H2O nos produtos, que agora vão ser reagentes, e o que era reagente vai virar produto, é o próprio ácido acético, C2H4O2, mais o oxigênio que ele ia precisar reagir, né? Para fazer a combustão. Não aparece aqui porque ele não mostrou a reação em si, mas é uma combustão, tem que ter o oxigênio. Se eu balancear essa reação desse jeito, vai ficar assim. Ó, pus 2 no CO2 para dar 2 carbonos. Hidrogênio, a gente tem 4, então eu vou pôr 2 aqui na água para dar 4 hidrogênios, tá? E aí, conferindo o número de oxigênios, eu tenho 4 aqui, com 2 aqui 6. 4 mais 6 dá 10. Aqui eu já tenho 2, então faltam 8. Portanto, eu preciso de pôr um 4 aqui no O2, né? Bom, e aí o ΔH, o que acontece com o ΔH dessa reação? O que eu fiz com a reação? Eu só inverti, eu não multipliquei. Então eu só vou inverter o ΔH. Ao invés de menos 874, vai ser mais 874. Tudo bem? Quando a gente soma todas essas reações, a gente percebe o seguinte, ó. A gente tem 2 águas aqui que a gente corta com 2 águas aqui. Que mais? 2 CO2 aqui com 2 CO2 aqui, dá para cortar. E que mais? Desse lado eu tenho 3 oxigênios. É isso mesmo? 3 oxigênios. E desse lado aqui... Opa, eu fiz uma conta errada aqui, hein? Fiz uma conta errada na hora de balancear essa reação aqui. Eu contei aqui 4 oxigênios, com 2 são 6, né? No total, 6 oxigênios. E aqui já tem 2,
tá faltando 4. Então aqui não é 4 não, é 2. Tá certo? Desculpem o erro aí, né? Aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2. Eu vou cortar esse oxigênio aqui com esse aqui. Fica um oxigênio aqui, tá bom? Então, como é que vai ficar isso? É só colocar o que sobrou. 2 carbonos mais 2 hidrogênios mais 1 O2, dando um ácido acético, 1C2H4O2. Olha só, a gente obteve a mesma reação que a gente precisava. Então, o que a gente faz agora para achar o ΔH dessa reação? É só a gente somar esses valores aqui, certo? E aí, somando, vamos ver, ó, 788 negativo, mais menos 572 é menos 572, mais 874 vai dar pra gente um ΔH de menos, não tem nem espaço aqui mais, esse ΔH vai dar menos 486 kJ. 486 negativo aqui, alternativa A. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. É uma questão relativamente, de uma dificuldade média para difícil, porque tinha que ter essa sacada de combustão, tinha que associar a lei de Hess com entalpia de formação, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida, só escrever aí embaixo que eu ajudo. Um abraço, tchau, tchau.